Irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo 107. Vamos fazer uma leitura desse salmo, os irmãos acompanhem. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e enfermos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão dos mares, na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram, cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a abundância, e assim os levou ao desejado porto. Então, graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em deserto e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecham a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém. A disciplina do Senhor por causa de pecados contra a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus é o que lhe é de mais precioso. Não existe para Deus algo mais precioso do que a sua palavra. Tanto é que Ele identifica a sua própria palavra com o seu próprio Filho Jesus Cristo. O Evangelho de João se abre assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Lá mais para frente diz: o Verbo se fez carne. Então o Verbo, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então há uma fusão entre esses conceitos de palavra e do próprio Filho de Deus. Então é aquilo que Ele tem de mais precioso. Ele diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando nós queremos escrever alguma coisa, qualquer um de nós, nos sentamos no computador, já temos a ideia e começamos a desenvolver. Fazemos um rascunho manuscrito, dos capítulos, e começamos a desenvolver capítulo por capítulo. Escrevemos, no final, depois de 6 meses, um ano, fazemos uma revisão
está pronto o livro. Vamos aí na gráfica, acertamos com a gráfica quanto vai custar a impressão de 1.000 exemplares, 2.000, 3.000. Depois de acertado o preço e feito o material, nós nos dirigimos então ao livreiro ou à livraria para que ele venda aquele livro. E é assim que acontece. Começa a vender o livro, o livreiro ofere o lucro dele, nós oferimos o nosso lucro, colocamos o dinheiro no bolso, partimos para escrever outro livro e por aí vai. Mas Deus, para escrever o livro, esse livro aqui, custou o sangue dos profetas, custou o sangue dos apóstolos, custou o sangue do próprio filho dele, né? Os puritanos diziam que quando nós esprememos as páginas da Escritura, delas escoa sangue, sangue precioso. Então, para que a palavra de Deus fosse dada aos homens, o custo foi altíssimo, irmãos. Não teve custo mais elevado que alguém pudesse pagar para lançar um livro e colocar nas mãos dos leitores. Custou a vida do próprio Filho de Deus. Então, isso nos dá uma ideia do valor que o Senhor tem pela sua palavra e do valor que Ele quer que nós, demos a sua própria palavra, a Escritura. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, toda vez que desprezava essa palavra de Deus, ia para o cativeiro. Era cativeiro dos assírios, cativeiro dos sírios, cativeiro dos filisteus, cativeiro dos amonitas, dos moabitas. Na angústia eles clamavam a Deus, Deus os libertava e trazia de volta para a terra dele. Mas sempre que a disciplina mais extrema era aplicada, era por conta de desprezo para com a palavra dele. Disciplina extrema que eu me refiro é quando Deus tirava o povo da terra e entregava nas mãos do cativeiro. Na versão hoje do Novo Testamento, disciplina extrema é quando nós excluímos, excomungamos alguém da igreja. O paralelo é o mesmo. Quando a nação estava para ir para o cativeiro da Babilônia, Deus mandava os profetas dele de manhã, de madrugada, de tarde, toda hora, encontrar o povo, alertar o povo: olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar vocês para o cativeiro. O povo fazia ouvidos de mercador. E por fim, como não houve mais jeito, Deus mandou o povo para o cativeiro, onde passou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Isaías foi um dos profetas que profetizou antes que o povo fosse para o cativeiro, alertando o povo. Jeremias foi outro. Por isso que está escrito que aqueles que desprezam a palavra, Deus depois manda a palavra e fecha os ouvidos deles para que eles não entendam, não se convertam e não sejam salvos. Está escrito, Jesus repetiu, o apóstolo Paulo repetiu, bem falou o profeta Isaías. Ele falou para os judeus quando ele estava preso em Roma, judeus que iam ouvir a pregação da palavra na casa dele, na prisão domiciliar, e saíam criticando o apóstolo sem crer. E o apóstolo disse assim: bem falou o profeta Isaías, Deus deu a vocês espírito de torpor, para que vocês escutem a palavra e não entendam, não se convertam e não sejam salvos. Olha que propósito duro. O Salmo 107, o cenário apontado pela maioria dos intérpretes é esse também. O povo deixa o cativeiro da Babilônia depois de 70 anos e vai voltar agora para a sua terra. O povo sai pobre. Ciro manda dar recursos apenas para reconstruir os muros, para reconstruir o templo, mas o povo mesmo sai pobre, diferente de como saiu do Egito, rico, indenizado pelos povos dos egípcios. Os judeus pediam ouro, prata, pedras preciosas, roupas. O que pedissem, os egípcios davam. Foi o fundo de garantia deles quando foram sair do cativeiro do Egito. Mas no cativeiro da Babilônia não foi esse mesmo cenário, não. Eles saíram pobres. E eles voltaram para a terra pobres e reclamando de Deus, e reclamando, estavam perdidos, irmãos. Foi um caos, Foi um caos. E depois do cativeiro, Deus ordenou o salmista que escrevesse o Salmo 107, para dar uma retrospectiva do que foi que Deus fez com eles. E o Salmo aqui, irmãos, apresenta 4 situações, 4 motivos que Deus os mandou para o cativeiro e que Deus os tirou do cativeiro. Por que Deus os tirou do cativeiro? Os tirou do cativeiro. Porque Deus os mandou e porque Deus os tirou do cativeiro. Embora
esse cenário tenha ocorrido há mais de 3.000 anos, ele tem tudo a ver conosco também, na data de hoje, no tempo de hoje. Porque muitas vezes nós vamos para o cativeiro da disciplina. Muitos de nós podem estar no cativeiro da disciplina, passando por situações difíceis, irmãos. Difíceis. E quando nós vamos procurar, irmãos, na maioria das vezes é por conta de desprezo para com a palavra de Deus. Eu não quero dizer que toda angústia que nós passamos seja por conta de desprezo da palavra de Deus, porque nós sabemos que aqueles que pregam a verdade também passam momentos de perseguição e de angústia. É um momento de perseguição injusta e uma angústia injusta. Mas na maioria dos casos as nossas angústias são ocasionadas por conta do nosso desprezo para com a palavra de Deus. Principalmente nós reformados, que temos tido a verdade revelada, iluminada, nua e crua. Todo o desígnio de Deus nós ouvimos, irmão, nós amamos, amamos e decantamos até em prosa e em verso. Mas muitas vezes nós desprezamos tudo isso que temos recebido da parte do Senhor. E o Senhor começa a apertar o parafuso, começa a apertar a porca. Isso nos incomoda, isso nos causa dores. E tanto mais ele aperta, quanto mais dores são causadas a nós. Então nós vamos aprender aqui no Salmo 107, 4 situações pelas quais o povo passou no cativeiro. E Deus aponta, as causas, para que nós, lendo isso, nos identifiquemos com uma dessas causas aqui e façamos as correções necessárias, irmãos. Então, com esse título, as disciplinas de Deus por causa de pecados contra a sua palavra, eu trago aqui as lições que o texto nos apresenta. A primeira, a disciplina para com os filhos que ignoram a Escritura. A disciplina para com os filhos que ignoram a Escritura. O que é ignorar a Escritura? É achar que a Escritura não tem a menor importância. Por exemplo, é possível que aqui, nessa igreja, tenha algum crente, pode ter algum crente, espero que não, que não lê a Escritura, que não acha importante ler a Escritura, que não tem apreço pela Escritura, não lê, não estuda, não medita, vive a vida hoje dentro da igreja como antes, que não tinha apreço pela Escritura, não seguia as regras da Escritura, não procurava se interessar. É uma pessoa, irmãos, que ignora completamente aquilo que tem escutado aqui, diuturnamente, nos domingos, no meio de semana, nas postagens do grupo, do núcleo aqui, e ela vai seguindo o rumo dela, ela ignora completamente a Escritura. E o Saltério, aqui no Salmo 107, ele começa falando aqui no versículo 2, digam-nos remidos do Senhor. Está falando para crentes que foram para o cativeiro, crentes que saíram do cativeiro, e no final, depois que saíram, Deus faz um balanço, dá um balanço com eles, para lhes mostrar por que foram para o cativeiro e como saíram do cativeiro. Então, digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Então ele está falando para remidos, redimidos. Então, a primeira situação, repare, a partir do versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, e desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Aí ele manda que você renda graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a sua alma. Então nós temos, irmãos, em cada bloco desse, 5 situações. Preste atenção. O procedimento deles, as consequências do procedimento deles, a reação de Deus contra o procedimento deles, a solução que Deus lhes enviou e o reconhecimento deles para com as obras de Deus. Nesse primeiro bloco que nós lemos, a partir do versículo 4 até o versículo 9, nós temos o procedimento claro do povo. Foi que
eles fizeram? Diz aqui o versículo 4, que eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, desabitados, sem achar cidade em que habitassem. Isso aqui é um procedimento terrível, irmãos. Quando eles saem do cativeiro, eles voltam lá da Babilônia para Israel. Mas voltam, irmãos, depois de 70 anos. 70 anos sem passar pelos caminhos, sem conhecer mais os caminhos, sem conhecer as cidades, os atalhos, as vilas onde pudessem se apoiar para comer, para beber, para dormir, pousar com segurança. Eles estão completamente perdidos, não tem um guia. Isso reporta, irmãos, a nossa condição de crentes que ignoram a palavra de Deus e andamos exatamente dessa forma, perdidos, vagando por caminhos desabitados sem achar pousada. Crentes que andam dessa situação porque ignoram a palavra de Deus, não sabem se conduzir, não sabem ler o momento pelo qual passam, não sabem interpretar as ocasiões que experimentam no dia a dia, não sabem de nada, porque eles simplesmente ignoram a palavra de Deus. Não tem compromisso. Enquanto toda a igreja faz aquele programa de leitura anual, se empolga, se empenha, discute, começa a falar agora a linguagem da Escritura, porque está dedicada à leitura da Escritura diária, esses crentes não, eles ignoram completamente. Por isso que andam perdidos, andam por caminhos desabitados, eles não acham pousada. Qual é a consequência que se abate sobre esses crentes? Diz aqui o verso 5, irmãos, reparem: famintos, sedentos, desfalece neles a alma. Estão famintos, estão com fome, estão com sede, e a alma abatida. Alma abatida, eles não têm vigor para absolutamente nada. Eles estão a esmo. Imagine um tronco dentro de uma enchente. O tronco vai para lá, vai para cá, está a esmo. Não tem rumo, não tem orientação. Porque a lâmpada para os pés de um crente é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ele despreza a lâmpada, então eles estão errantes, estão cambaleando, irmãos. Nessa situação, sabe para onde é que Deus os leva? Fundo do poço. Fundo do poço. Diz aqui o versículo 5. Versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Angústia, meus irmãos, é a situação mais desesperadora. Imagine você estar cercado. Você está cercado de bandidos. Os bandidos estão à direita, à esquerda, na frente e atrás. Você não tem como escapar. Você não voa. Você não tem asas para voar. Nem você é um tatu para cavar a terra e escapar. Então você está cercado. Essa é uma situação chamada situação angustiosa. O ímpio, quando está numa angústia, sabe o que ele faz? Dá um tiro na cabeça, corta os pulsos, enlouquece, faz qualquer coisa, porque para ele é o fim. Ele não tem recursos para sair daquela situação, olha para o lado, não tem um parente que acuda, não crê que ninguém pode acudir, olha para o patrão não pode acudir, olha para qualquer pessoa do seu círculo que possa socorrer, ele não crê que ninguém possa socorrer, e realmente ninguém pode. Então ele entra em angústia, aí então ele se desespera. Mas aquele que é redimido, ainda resta um fósforozinho aceso lá no coração dele, como nós dizemos, uma chamazinha tênue de um fósforo aceso. Na sua angústia ele clama ao Senhor. O ímpio, na sua angústia, se desespera e vai à morte. Mas o crente, na sua angústia, clama ao Senhor. Essa é a grande diferença. Por isso que lá no versículo 3 ele diz: digam-nos remidos do Senhor. Os remidos, mesmo nessa situação de desprezo pela palavra, quando são punidos severamente pelo Senhor, que entram em angústia, eles clamam ao Senhor. Essa foi a reação, clamar ao Senhor. Aí vem a solução. Diz aqui o versículo 6, na segunda parte: e ele os livrou das suas tribulações.
Deus pode tudo, Deus sabe tudo. Deus sabe tirar você de um cerco. Davi teve um momento que estava cercado, irmãos, por Saul. Davi e 600 homens cercados por Saul e 3.000 soldados fortemente armados. Davi ia morrer ali. Então, na sua angústia, ele fez o quê? Clamou ao Senhor. E o Senhor mandou o livramento. Como? Chegou um cavaleiro de Saul. Os filisteus invadiram a terra. Saul deixou de perseguir Davi, deixou de cercar Davi e correu para lutar contra os filisteus, para livrar de Jerusalém. Deus sempre dá uma solução. Deus pode tudo, sabe tudo. Quando você estiver em angústia, também clame ao Senhor. Grite, clamar é gritar, grite ao Senhor. No seu desespero, grite ao Senhor. Clame ao Senhor, que Deus livra das tribulações. Deus livra os seus redimidos. É garantia livrar os seus redimidos. Os livrou das suas tribulações. E fez o que mais? 7. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Deus sempre faz isso pela Escritura. Conduziu-os pelo caminho direito. Deus não aponta com um dedo lá do céu. Você não vai ver um dedo descendo do céu para apontar o caminho, não. Mas vai ver a palavra vindo de novo ao seu coração. Você lembrando dos preceitos e aplicando-os na sua vida prática. É isso que Deus está fazendo aqui. Conduzindo-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Deus nos levou de volta à palavra. Mas aí Deus exige o reconhecimento disso. Você estava em angústias de morte. Você clamou a mim e eu lhe salvei. Agora eu quero que você reconheça. Aí ele diz aqui no versículo 8: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Render, irmãos, é tributar. Tributo é algo que você paga por dever. Então você deve gratidão ao Senhor. Você deve, é um débito que você tem. Agradeça ao Senhor. Você que é remido do Senhor, que foi redimido, você não pode nunca deixar de ser grato ao Senhor por sua bondade para com você e por suas maravilhas, que os portentos, os milagres que Ele faz para com você. Ele lhe livrou. Você estava perdido no deserto, Ele lhe livrou. Então não deixe, você é devedor de tributar ao Senhor graças, ações de graças. Eu chamo você a uma reflexão e lhe pergunto: irmãos, não é verdade que há um sem número de crentes hoje dentro das igrejas que ouvem a Escritura e a ignoram completamente? Ignora, meus irmãos. Não sente necessidade de ler, nem acha devedor de ler. Não lê, passando dias e dias sem ler. Um dia já é prejuízo, imagine dias e dias sem ler a Escritura. Está ignorando completamente a Escritura. Eu posso viver sem isso, não é importante. Mas ele não solta lá o celular, o zap, seja lá o que for. Não solta. Ele acha aquilo importante, mas a Escritura ele não acha importante. Fique certo que esses crentes Deus vai discipliná-los, se forem redimidos, se forem comprados. Aqueles crentes bem verdes, irmãos, eles sofrem mesmo, viu? E os maduros e responsáveis também sofrem do mesmo jeito. Por isso que eu lhe pergunto: você ignora a Escritura? Como esse povo aqui desse primeiro bloco ignora completamente a Escritura, a ponto de sua vida ser um deserto e você andar vagando. Você não tem rumo, você não sabe para onde está indo, não sabe onde está, não sabe o que é que está fazendo aqui. Será essa a sua vida? Essa foi a primeira lição. Disciplina do Senhor para com os que ignoram a sua Escritura. Aqueles que acham que a Escritura não tem nenhuma importância. Segundo lugar, a disciplina do Senhor para com os filhos que desprezam a Escritura. Desprezar é aquele que sabe tudo da Escritura, mas rejeita grande parte do que está escrito ali. Rejeita grande parte. Versículo 10 até o 16. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos por aflição, presos em aflição e infernos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus,
e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. O conselho do Altíssimo é a palavra de Deus, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. De novo eu chamo aqui os itens do procedimento, das consequências, da reação, da solução e do reconhecimento. Qual foi o procedimento desse segundo grupo aqui? Qual foi o procedimento desse segundo grupo aqui? Versículo 11. Rebelaram-se contra a palavra de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. Rebelaram-se contra a palavra de Deus. Você só se rebela quando você escuta algo e você discute. Não é assim não. Você discute com um amigo, uma opinião dele. Não é assim, dessa forma não. Então você de certa forma está se rebelando contra a posição, contra a opinião, o conceito do seu amigo. Agora eu imagino você ouvir a palavra de Deus, fidedigna, fiel, e discutir com Deus. Não é assim não. Reprovadores de Deus, como diz Romanos 1. Paulo diz que nos últimos dias os homens serão reprovadores de Deus. Ouve a Escritura e diz: não é assim não. Não é assim não. Esses são os que desprezam, rejeitam, rebelam-se contra grande parte da palavra de Deus. Você está fazendo o que aqui na igreja se você se rebela contra a palavra de Deus? Não, eu creio em muita coisa, mas tem outras que eu não creio não. Por que você não crê? Aquilo que você não crê, cabe a você o ônus da prova. Apresente as provas, porque você não crê nisso. Então entre os oficiais da igreja para lhe convencer. Como Paulo disse, especialize-se na Escritura para convencer os contradizentes. Isso a Timóteo. Ouvem, irmãos, mas rejeitam. Rejeitam as coisas, rejeitam outras, rejeitam grande parte da palavra de Deus. Isso é o procedimento deles. Agora as consequências disso. Isso não fica sem consequência. Os irmãos sabem disso. No versículo 10. Assentaram-se nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. O salmista aqui está se referindo ao cativeiro da Babilônia. Vocês ficaram lá na Babilônia, presos em grilhões de ferros, assentados na região da morte. Não é que o povo estava amarrado de pés. É uma figura que ele está usando aqui para dizer que o povo estava escravizado na Babilônia, trabalhando forçado. Segundo o livro das Crônicas, segundo o Salmo 107, veja, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-nos por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Deus disse: Nabucodonosor, invade. E ele invadiu e arrasou a cidade, queimou o templo, saqueou o templo, levou o povo cativo lá para Jerusalém, ou para Babilônia. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias disse que eles humilharam, pegaram as criancinhas, colocaram na frente, todas caminhando. Depois os príncipes, logo em seguida. Depois as moças, os rapazes, depois os idosos, irmãos, naquela caminhada rumo à Babilônia, saindo de Jerusalém. Os edomitas fizeram um cordão do lado direito e do lado esquerdo, o povo passando pelo meio, e os edomitas: boa, arrasai o povo. Nós cantamos no Salmo 137. Lembra-te, Senhor, de Edom, no dia do juízo, para seres contra, porque eles diziam: até as bases da cidade arrasai a cidade, até as bases, até os fundamentos.
Foi uma humilhação, irmãos. E quando o povo chegou no cativeiro, depois da caminhada de 6 meses, o povo chegou lá exausto, muitos morreram pelo caminho. O Senhor queria evitar tudo isso. Mandou os profetas para falar, alertar o povo. O povo zombava dos profetas, mofava dos profetas do Senhor. Aí não teve mais jeito. O Senhor disse: Nabucodonosor, pode invadir. E o povo agora foi levado para o cativeiro da Babilônia. E agora o povo está assentado, como diz aqui o versículo, está assentado, irmãos, em grilhões. Está assentado em grilhões no cativeiro da Babilônia. Versículo 12: de modo que eles abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Ninguém foi livrá-los lá no cativeiro da Babilônia. Ninguém se apresentou. Pelo contrário, o povo ficou aplaudindo. Ótimo, ótimo que tenha acontecido isso. Está lá, o povo cativo. Cativeiro dói. Tem muitos sofrimentos, muitas angústias. O Salmo 116, versículo 3, veja o que aqui diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Você já passou alguma angústia do inferno? É uma angústia tão grande que você diz: eu tenho absoluta certeza que essa é a angústia do inferno. No inferno, quem está lá está tendo aqui esse mesmo tipo de angústia que eu estou sentindo. E o povo sentiu essa angústia lá no cativeiro da Babilônia. Então aqui nós estamos perdidos. Vamos nos entregar, vamos entregar os pontos, vamos capitular. Encerrou a vida para nós. Mas nós somos o povo de Deus, nós fomos salvos pelo Senhor. Vamos ter algum tipo de reação aqui. Vamos manifestar algum tipo de reação. E eles reagiram mesmo. Versículo 13 diz aqui: então na sua angústia clamaram ao Senhor. É isso, irmãos, é esse escape, é essa a solução para todos os crentes, para todos os redimidos. Na sua angústia, seja qual ela for, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Qual é o resultado? O que é que o Senhor vai fazer? Qual é a solução? Versículo 13, segunda parte: e ele os livrou das suas tribulações. No versículo 14: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Tirou o povo do cativeiro. Despedaçar as cadeias é uma forma figurada de libertar o povo do cativeiro. Ciro, quando assumiu, libertou o povo, o ungido do Senhor, libertou o povo do cativeiro. Se você olhar em Esdras, capítulo 1, Esdras 1, de 1 a 4, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, porque a Pérsia destronou a Babilônia, os irmãos sabem disso. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus. A Ciro era um ímpio, irmãos, era um idólatra, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas veja o decreto dele: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Não houve, meus irmãos, um tiro sequer de funda, de arco. Não houve nem um tiro para libertar o povo. O próprio faraó, né, o equivalente do faraó, libertou o povo por ordem de Deus. No caso do Egito, Deus precisou mandar 10 pragas. E cada vez que mandava uma praga, Deus endurecia o coração do faraó, porque queria puni-lo. No caso de Ciro, Ciro liberta o povo. Ciro libertou o povo. Não contou o prejuízo da mão de obra que ia perder, gratuita, fez conta de nada. Simplesmente libertou o povo por decreto e disse que foi por ordem do Senhor. Então é isso que está dizendo aqui no Salmo 107, no versículo, essa solução que Deus deu aqui no versículo 14.
tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Diz o versículo 16 assim: pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aquelas cidades orientais, todas elas eram muradas. Então Deus também usa aqui uma linguagem figurada. Quebrou, não é? Quebrou a tranca de ferro e arrombou as portas de bronze. Quer dizer, era um cativeiro, não é? Inescapável. Portas de bronze, trancas de ferro. E Deus libertou o povo. Por quê? Porque o povo clamou a Ele na sua angústia. Agora, Deus de novo cobra gratidão. Versículo 15: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Não deixem de agradecer. Por isso, irmãos, que Jesus estranhou 10 leprosos: Senhor, cura-nos. O Senhor teve compaixão. Eles clamaram ao Senhor na sua angústia. O Senhor teve compaixão. E de apresentar-nos aos sacerdotes. Quer dizer, quando se apresentava o sacerdote, para mostrar que já estava purificado. Quando Jesus disse isso, já os curou. E quando eles olharam para a pele, irmãos, olha, curados, correram. E lá no meio do caminho um parou, voltou: não, vamos ter que agradecer. Só um voltou. E o Senhor disse: oxe, não foram 10 os que eu curei, porque só um voltou. Mesmo assim, este é samaritano. O povo de Deus é um povo ingrato, irmãos. Ingrato demais. Recebe tudo e acha que é por direito. Acha que é por direito. Ninguém se humilha, ninguém está lá, né, agradecendo ao Senhor de coração por tudo que tem, por tudo que o Senhor lhe concede. Povo ingrato, viu? Povo ingrato, o povo do Senhor. O único que voltou para agradecer era samaritano. Saiu dali salvo. O Senhor diz: vá-se embora que a sua fé lhe salvou. Eu lhe salvei da lepra e sua fé salvou do inferno. Maravilha, né, irmãos? Chamo você para refletir comigo. Também, dentro das igrejas, há um sem número de crentes, irmãos, hoje, que ouvem a Escritura e rejeitam grande parte dela. Essa turma aqui desse segundo grupo se rebelou contra a vontade do Senhor. Por isso que eu pergunto: será que você não faz parte desse grupo que ouve a palavra de Deus e rejeita boa parte dela? Não creio nisso não, não é bem assim não. Novo casamento, pode casar de novo. Crente que se separa pode casar de novo. Pílula, que não seja recomendado pelo médico quando há risco, mas pílula pelo simples fato de não querer ter filhos, evitar ter filhos. Quando o Senhor disse: crescei e multiplicai-vos. Dia do Senhor, dízimos, no plural. Disciplina eclesiástica é muito duro. Disciplina eclesiástica. Excomungar é falta de amor. E tem gente que pensa assim: não, casamento misto não, eu não vejo problema em casamento misto não. Eu gosto muito daquela moça, vou casar com ela. Ela vem comigo para a igreja, não é membro, mas vem comigo para a igreja, né? Vem comigo para a igreja. Vou casar. Esse negócio de pastor dizer que casamento misto é uma forma de evangelizá-la, é um chamado casamento evangelístico. Tem crentes que pensam assim ainda, irmãos. Eu gosto muito da palavra reformada, mas eleição não suporto. Predestinação, dupla predestinação, eu não suporto isso. Inferno, gosto não. Quer dizer, rebela-se contra a palavra de Deus. Crê em umas coisas, em outras não, sabe? É como uma vitrine. Vai aqui, eu quero esse docinho, eu quero esse, aquele eu não quero não. Fica escolhendo da palavra o que quer crer. Isso é estar rebelde contra a palavra de Deus. Não pode ser dessa forma. Ou você crê em tudo ou você não crê em nada. Você faz parte de qual grupo? Daquele que crê em tudo ou daquele que se rebela contra parte da palavra de Deus? Essa foi a segunda lição. Vem uma terceira lição: a disciplina de Deus para com os filhos que são tolos para com as Escrituras. Sabe o que é tolo? É aquele irmão que conhece, mas não procura aplicar na vida dele os princípios que ele conhece. O Senhor chama aqui ele de tolo. E também esse vai para o cativeiro. Vai para o cativeiro. Ou foi para o cativeiro e já saiu, que é o contexto do Salmo. A partir do versículo 17: os estulto é nécio ou tolo, nossa linguagem. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos.
A sua alma aborreceu toda sorte de comida, chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Qual o procedimento dessa turma aqui? Versículo 17. Caminho de transgressão, iniquidades. Estão vendo? Caminho de transgressão, iniquidade. Por quê? Crente redimido conhece a palavra, mas por não aplicar a palavra na vida, anda como um tolo. Rapaz, você tem dinheiro no bolso, você está passando fome? Você tem uma roupa para vestir, você está andando nu? Você tem um guarda-sol para andar, você está andando debaixo do ultravioleta, intenso? Tolo, não aplica aquilo que tem, a palavra, a vida prática, não aplica. Aí por não aplicar, anda como qualquer ímpio, transgredindo, anda como qualquer ímpio, na iniquidade. Não tem diferença. Se você sabe a palavra e não aplica na vida, anda como ímpio, anda na iniquidade. Aí a consequência, no versículo 17 diz assim: por causa das suas iniquidades serão afligidos. O Senhor manda aflição, as consequências da desobediência, né? Serão afligidos. 18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, inanição, anorexia. Não come, não gosta, não come, não quer comer, não tem vontade, não tem apetite. Já pensaram, irmãos? Alguns intérpretes dizem que esse crente, sabe, ele tem uma espécie de banzo. Os irmãos se lembram de banzo? Banzo era uma doença que atacava o escravo. O escravo estava trabalhando lá na África, né? O negro trabalhando na África, o negro livre. Daqui a pouco chegava uma turma, né? Sequestrava, levava para o navio, enchia o navio, levava para os Estados Unidos, trazia para o Brasil. Os mercadores de escravos, eles chegavam nas terras do estrangeiro, irmãos, dava uma tristeza. A partir do próprio sequestro, já quando o navio zarpava do porto, dava uma tristeza neles, que muitos morriam já na viagem. Morriam de tristeza, davam inapetência, não comiam, não tinham fome, pensando na esposa que ficou, nos filhos. Quando chegavam na terra, os que não morreram, morriam na terra, muitos deles não tinham vontade de comer. Foi uma doença denominada de banzo. Tristeza profunda. A iniquidade, irmãos, na vida do redimido, causa culpa. E com culpa ninguém consegue conviver. Crente não foi feito, não foi projetado para andar culpado. Crente não aguenta culpa. Ímpio aguenta culpa, irmão, 70, 80 anos. Ele chega aos 80 anos, ele está assim, curvado do peso da culpa. Porque são 70 anos sem perdão. 70 anos acumulando culpa. É uma carga na consciência que vocês nem imaginam. Tem que encher a cara de pó, sua mulher, de batom, porque para cobrir as pregas, cobrir sabe, aquela cena terrível que fica no rosto dela. Mas crente não aguenta a culpa não. Ele afunda logo. E esses crentes aqui estão culpados, porque não aplicam nas suas vidas a palavra de Deus, os princípios que têm aprendido, andam pecando, enchem-se de culpa, não aguentam a culpa, inanição, falta de apetite. Segundo o texto aqui, vou morrer. Eu conheci uma crente desse jeito, e a mãe dela chegou: pastor, ela está internada, ela vai morrer hoje. A gente contou um problema à igreja, irmãos, e fizemos um clamor a Deus um domingo à noite. Pois nesse domingo à noite ela comeu no hospital, deu uma fome nela, ela começou a comer. Em 2 dias saiu do hospital. Na sua angústia clama ao Senhor. Foi a reação dessa turma aqui, ó, versículo 19. Versículo 19, né?
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. É a solução do crente. Você é redimido, você tem a solução, vamos dizer, é a pedra filosofal. É a pedra de toque, quando toca vira ouro. É a rota de escape do crente, é clamar ao Senhor. O Senhor escuta. Veja que o Senhor manda a solução no final do versículo 19. E ele os livrou das suas tribulações. Livrou, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Rapaz, olha, toma a minha palavra. Você não conhece a minha palavra? Aplique no seu dia a dia. Aí você, é mesmo. Aí aplica. Aí fica curado. Fica curado. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou das suas tribulações. Saiu a culpa. Pedi perdão ao Senhor. Fui socorrido. Renda-me graça, viu? É o que ele manda. Renda-me graça. Versículo 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 22. Ofereça um sacrifício de ações de graças. Dê um culto de ações de graças. Não tem esse negócio, né? Hoje vou dar um culto de ações de graças. No culto dominical, fale com o presidente: diácono, eu quero hoje manifestar minha gratidão. E o diácono diz no começo do culto: irmãos, esse culto é dedicado ao Senhor, e o irmão fulano de tal está aqui dedicando ao Senhor a sua gratidão neste culto, por conta das maravilhas do Senhor sobre a sua vida, e tal. E ele diz o motivo do culto. As ações de graças fazem parte do culto público de ações de adoração ao Senhor. E o Senhor está mandando aqui: ofereça um sacrifício de ações de graças. Faça isso. O Senhor ama, irmãos, a gratidão. Nunca esqueça de agradecer ao Senhor. Aí eu lhe chamo de novo aqui para refletir comigo. Irmãos, também hoje há um sem número de crentes, viu, que ouvem a Escritura e não aplica na vida prática. Não aplica, não tem jeito de aplicar. Aí eu pergunto: será você um desses que sabe tudo e não aplica nada no viver diário? Ou aplica muito pouco no viver diário? Sendo antes como aquele tolo de Provérbios. Quando a gente lê Provérbios, a gente está lendo Provérbios todo dia um capítulo, né? Os irmãos aqui também leem. Todo dia do mês a gente lê um capítulo. Aí, segundo mês, começa de novo, terceiro mês, até o final do ano. E a gente vê o que mais o Senhor adverte: não seja tolo, não seja tolo, não seja tolo. E a gente vê, irmão, no nosso meio, muitas vezes, pessoas procedendo como tolo de Provérbios. Lendo e procedendo exatamente como tolo. Parece que a leitura não entra, não fica nada na cabeça. Lê como o tolo faz, as consequências que ele sofre, e mesmo assim continua agindo como tolo. Será você um desses? E o último bloco, irmãos: a disciplina de Deus para com os filhos que somente admiram a Escritura. Sabe quem são esses, irmãos? É aqueles que amam dizer assim: olha, como eu amo a palavra, como eu gosto de ouvir a palavra. Pastor, que sermão! Mas fica só no nível da admiração. Ele não pratica a palavra de Deus. Admira e fica só na admiração. 23. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar um vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele o livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Qual o procedimento desses homens aqui? Qual é o procedimento? Eles veem de perto as maravilhas do Senhor. Já conversou com o marinheiro? Converse com o marinheiro. Um dia eu conversei com o marinheiro, ele disse: olha, é um negócio impressionante. A gente está no navio no porto, tudo bem, a gente como se estivesse em terra. Mas quando o navio está em alto mar, que você só vê duas coisas: céu em cima e embaixo uma superfície ondulando, líquida, dinâmica, que não está parada, perigosa, porque você vê perigos
você se assusta. Daqui a pouco você vê um peixe voando, sai de dentro d'água, depois cai de novo, peixe grande. Você vê cada coisa, vê as maravilhas do Senhor de perto. Ele diz: olha, é algo assustador e ao mesmo tempo que nos enche de emoção e admiração. Era um amigo que eu tinha, marinheiro, Albert Einstein. Ele disse assim, certa vez: se os crentes, se os cristãos vissem pela sua fé o Deus que eu vejo pela minha ciência, esse mundo seria outro. Querendo dizer que os crentes pela fé não admiram Deus, e querendo dizer que ele, pela ciência, pelo que ele via nas teorias, nos micros e nos macros que ele investigava, ele via Deus ali e ele ficava absorto, admirado, né? Profundamente impactado, impressionado. E ele zombou dos cristãos: se os cristãos conhecessem pela fé o Deus que eu conheço pela ciência, esse mundo seria outro. Foi o que ele disse. Esses crentes aqui desse bloco que nós estamos lendo são crentes meros admiradores, são redimidos, porque todo o salmo está falando de grupos de redimidos. São redimidos. Eles admiram, irmãos, as obras de Deus, admiram, mas não passam de admiração. É o que nós chamamos, são meros admiradores. Mas tem um problema: Deus não se ilude somente com a admiração. Não se ilude. Que igreja, que culto, que sermão, pastor, que pregação. São comentários vazios, irmãos, fúteis, com o propósito de agradar não sei quem, porque a Deus não agrada. O propósito de agradar talvez homens. Então essa turma de crentes que está nas igrejas com esse tipo de comportamento também vão fazer um estágio no cativeiro. Vão fazer um estágio no cativeiro. E as consequências estão aqui, ó, versículo 25 a 27. Pois ele falou, Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Então veio um vento, deu uma tempestade, veio um vento e o mar agora ficou revolto. O que é que acontece? O navio sobe e desce. Ora vai para a crista da onda, ora vai para o vale da onda, né? Fica naquele sobe e desce. O que é que acontece? Versículo 26. Subiram até os céus. É uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem excessiva. Dizer que era uma onda alta, né? Subiram até os céus, desceram até os abismos, na baixa da onda. No meio dessas angústias, desfalecidos a alma, o terror tomou conta deles. O terror tomou conta deles. Vão morrer. Andaram e cambalearam como ébrios, ficaram enjoados com o sobe e desce do navio. Enjoaram, ficaram como se fossem ébrios, vomitando. Perderam o tino. Quem já teve aqui labirintite, você perde o tino, você fica leso. Isso aqui foram as consequências de ficar só admirando as obras do Senhor. Estão vendo? Sem um cunho prático da palavra na vida. Ninguém pode desprezar a palavra, meus irmãos. Ninguém pode. Aí a reação deles foi clamar ao Senhor. Então, 28, na sua angústia clamaram ao Senhor. Tem essa escapatória para os redimidos. O redimido que clamar ao Senhor é atendido, irmãos. É atendido. Olha aqui. E ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Foi bom? Foi bom, Deus, foi bom demais. Clamamos ao Senhor, o Senhor resolveu na hora. Vocês agora estão seguros no desejado porto? Estamos. Agora estamos em terra firme. Bom, muito bom, Senhor, obrigado. Isso, é isso que eu quero. Agradeçam. Olha, versículo 31. Então, graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalta-no também da Assembleia do Povo.
E o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqui está falando do culto. Fale lá com o dirigente para ele, citar a gratidão de vocês, as ações de graça de vocês na Assembleia do Povo. Que essa gratidão não fique só particular, tem que ser pública, irmãos. Irmãos, também hoje há um sem número de crentes cheios de admiração pela palavra, os artistas da palavra, admiradores, arquitetos, urbanistas da fé, mas não passam do nível da admiração, ficam só admirando, não praticam nada da palavra de Deus. Será que você também é um mero admirador da palavra de Deus? Faz até poesias admirando as coisas de Deus, mas não pratica no dia a dia as coisas da palavra? Será? Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: olha, não são somente esses pecados os que os redimidos cometem, não, contra a palavra de Deus. Aqui eu citei 4, que foram os 4 principais citados no salmista, pelo salmo. Os redimidos cometem muitos outros pecados contra a Escritura, contra a palavra de Deus. Não estão descritos aqui em detalhes, mas a partir do versículo 35 acompanha. O Senhor cita algumas coisas aqui, ó. Converteu o deserto em lençol de água e a terra seca em manancial. Coisa boa. Deus fez isso, essa maravilha, quando eles se arrependeram. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas se você desobedece, despreza a palavra, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Isso aqui é quando eles desprezam a palavra de Deus. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado para o alto retiro, quando há arrependimento. E lhes prospera famílias como rebanhos. Ele termina o salmo dizendo o seguinte, 42: os retos veem isso e se alegram. Os retos batem palmas quando há uma recuperação na vida dos irmãos. Agora o ímpio, por toda parte, fecha a boca porque não tem o que dizer. O ímpio esperava que você fosse destruído, porque você estava angustiado, cercado. Ali não tem mais jeito para ele, não. Daqui a pouco o que você clamou ao Senhor foi liberto, o ímpio cai o queixo, fica sem ter o que dizer. O quê? Fulano foi salvo. E ele termina o salmo dizendo: quem é sábio atende para essas coisas. Quer dizer, ele está dizendo: irmão, você se enquadra numa dessas situações expostas aqui? Você se enquadra? Quem é sábio, atente para a sua vida, para ver se você se enquadra em uma dessas situações aqui. Então, se você se enquadrar, estabeleça para si um programa de autocorreção, um programa de reforma pessoal. Porque se você não fizer isso, Deus vai entrar na cena, vai mandar você para o cativeiro, para você sofrer, até que você, na sua angústia, clame a Ele. Pergunto, não é melhor se sentir avisado antes pela palavra? Ele não mandou os profetas avisar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite? Foi o que eles fizeram, mofaram dos profetas. Eu estou aqui como profeta falando a você. O que é que você vai fazer comigo? Vai mofar? Mofar do profeta é mofar da palavra de Deus. Mude essa situação. Sinta-se avisado. Mude sua postura. Você está diante da mais preciosa e valorosa palavra de Deus, riquíssima, aquilo que Deus tem de mais precioso. Ele tem dado a você, mandado para você. O que você tem feito com a palavra? Não há muito o que dizer a esse respeito, mas evidentemente há muito o que fazer. Então arregace as mangas agora e mãos à obra. Que Deus lhe abençoe. Amém.